Olá, pessoal. Meu nome é Mayara, sou analista educacional na Escola Técnica, faço suporte pedagógico aos docentes e esse vídeo tutorial curto tem como objetivo transmitir aí algumas informações importantes em relação às ferramentas que os docentes precisam usar durante o período, né, em que assumem disciplinas conosco. Então, é muito importante que os docentes tomem nota e que o uso seja facilitador também do trabalho do professor. Então, para iniciar, apresento aí as duas principais plataformas que nós utilizamos, que é o Canvas e o Liceu. O Canvas é uma plataforma pedagógica, enquanto o Liceu é uma plataforma de registro aí de relatórios. Ambas há necessidade aí do docente alimentar durante o período aí da disciplina, para que nós tenhamos as informações necessárias para emissão de certificados e para a condução propriamente dita aí da disciplina. Bom, vamos lá. O Canvas, ele é um meio de comunicação pedagógica oficial aí entre a escola, os professores, né, com os alunos. Então, o docente eventualmente pode até utilizar o e-mail pessoal, mas é recomendado que seja utilizado diretamente a plataforma, até para ter um local específico e para ter um registro daquilo que é trocado de informação entre o docente e o aluno, caso seja necessário retornar, né, a esses dados em algum momento. É uma plataforma em que nós podemos publicar avisos para a turma em massa ou enviar mensagens direcionadas para os alunos, com a troca de e-mails, né, entre professores, alunos, coordenação. E é uma plataforma utilizada para a realização de testes e que a gente alimente conteúdo. Na escola, nós não trabalhamos com nenhum sistema apostilado, nem indicação de livros específicos. Os docentes eles têm a liberdade para poder trabalhar com as indicações de referências que tenham na biblioteca, que eles se sentem mais confortável, ou até de propor ali uma construção de conteúdo dentro do Canvas, tá? É, Então, é possível realização de tarefas, fóruns, testes e até mesmo de provas e avaliações. Essa aqui é a plataforma, tá? Esse é o acesso. Em painel de controle irão aparecer as disciplinas que aquele docente é responsável. Para ter o login, são todos os números do CPF, o login é o CPF completo e a senha são os 8 primeiros dígitos do CPF, tá? É possível acessar pela web e também baixar o aplicativo Canvas Student. É um logo branco com vermelho, vou mostrar aqui para vocês. E é necessário inserir a informação também de qual escola que esse usuário faz parte e aí é sempre Hospital Israelita Albert Einstein. Vamos aqui aguardando o direcionamento para a plataforma. Então, login o CPF, a senha, os 8 primeiros dígitos, evidente que eu fiz uma troca e é possível que o docente, depois do primeiro acesso, realize uma troca aí de senha. Basta fazer o login e essa vai ser a frente, tá? Bom, aqui na esquerda nós temos o painel de controle, os cursos, calendário, caixa de entrada, e aqui estúdio e entre outras ferramentas. O principal, o painel de controle, onde vão aparecer as disciplinas que o docente é responsável. As disciplinas elas vão ficar aqui em cursos não publicados. Ao iniciá-las, o docente deve publicar. Então, eu vou pegar aqui uma disciplina exemplo, como essa daqui. E aí, para publicar, ele vai aparecer um aviso de que é necessário que tenha um módulo dentro da disciplina para que ela seja publicada. Então, o docente deve acessar a essa disciplina, ficar em mais módulos, pode ser apresentação, adiciona um módulo, e aí o docente pode publicar tudo, todos os módulos, todos os itens e também o curso. Publicar, tá? Sendo assim, essa disciplina ela passa a estar publicada e migra aqui para os cursos publicados, tá? Desse docente. Aqui em cursos, e quando a gente acessa todos os cursos, aparecem todas as disciplinas que estão vinculadas no nosso CPF, e aqui na estrelinha
a gente pode selecionar aquelas que a gente deseja que apareçam no painel de controle, tá ok? Além disso, nós temos também a ferramenta Caixa de Entrada. Essa ferramenta nós utilizamos para troca de e-mails com os alunos. Então, eventualmente, eu preciso mandar um e-mail aí para a turma, clico aqui no lapisinho ou para algum aluno específico, seleciono aqui a disciplina, né, a turma, e a disciplina daquele aluno, que também essa relação, né, ela vai conter somente as disciplinas que estão vinculadas com o CPF do docente. E aí eu clico aqui o nome do aluno, por exemplo, e ponho um assunto, digito a mensagem, posso colocar um anexo, alguma gravação de áudio e vídeo e faço o envio dessa mensagem para o aluno, tá? Vou colocar aqui como teste, tá indo para mim mesmo. E aí isso aparece na caixa de entrada do aluno e também do professor aqui no Canvas. É possível vincular o Canvas com o e-mail e as notificações também irem para o e-mail pessoal do docente. Outra ferramenta interessante é o calendário, onde a gente pode inserir atividades, como, por exemplo, avaliações. Então, é importante que o docente alinhe com a turma quais vão ser as datas das avaliações e que, de alguma forma, essa informação esteja registrada para o aluno. Pode ser num documento, né, ali no próprio, na própria disciplina, pode ser aqui dentro de calendário, como o docente se sentir melhor. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui a disciplina, e aí eu vou colocar o mês, seleciono a data e coloco aí o dia do evento, por exemplo, avaliação 1, ponho, né, horário de início, se eu estiver falando de um curso aí no noturno, por exemplo, eu vou colocar aqui horário às 19 até às 22 horas. Se tem uma frequência, eu posso colocar, assim como uma agenda. A localização em mais opções, eu consigo até ter um menu mais completo e colocar até aqui o conteúdo, né, correspondente àquela avaliação, aquilo que tem de assunto que vai ser abordado nessa avaliação, e aí eu publico isso e crio um evento. Isso também vai para a agenda do aluno, tá certo? Então, a gente pode inserir isso ali na agenda e fica salvo em calendário, tá? Então, essas funcionalidades básicas aqui da barra lateral à esquerda e pensando aqui no painel de controle, quando eu entro na disciplina, o que que a gente pode explorar dentro da disciplina, né? A gente tem essa outra barra lateral esquerda, onde teremos tarefas, fóruns, pessoas que são os alunos que estão matriculados nessa disciplina, testes, temos outras ferramentas aqui, até Office 365, documentos institucionais, isso aparece em todas as disciplinas. Aqui contém o regimento, né? Das unidades, onde os alunos eles podem acessar, os professores também, quais são as regras básicas aí, né, a legislação que impera sobre os cursos, então é importante que todos tenham acesso. Aqui também tem uma questão do monitoramento COVID e entre outras configurações aqui que podem aparecer, tá? Bom, então, ao criar o módulo, aqui dentro do módulo, eu vou em mais e eu tenho essa gama de possibilidades de ferramentas que eu posso utilizar. Então, eu posso criar uma tarefa, posso criar um teste, eu posso subir um arquivo, posso criar uma página, um fórum, colocar um cabeçalho de texto, uma ferramenta externa, enfim, aquilo que eu desejar. Por exemplo, eu quero colocar um cabeçalho de texto e pôr aqui, boas-vindas, né? Então, aqui é o título do meu módulo, por exemplo. E aí eu vou inserindo aqui o que eu quiser. Eu quero colocar um arquivo. Aí eu venho aqui, arquivo, criar arquivos, escolher arquivo, e aí eu puxo esse arquivo aqui, por exemplo, da minha área de trabalho. Vou subir aqui um arquivo em PPT, adiciono o item e esse arquivo ele fica inserido aqui dentro do módulo, tá? Assim, é publicado e se eu não quiser que os alunos vejam, eu coloco em despublicar ou eu posso deixar agendado qual que é ali o dia e o horário que esse módulo vai estar disponível para os alunos, tá? Que esse documento, aliás, vai estar ali disponível para os alunos, tá?
Então, aqui eu estou deixando tudo publicado como teste, né? Então, nós temos aqui, tá? E aqui a gente tem um arquivo. Nós podemos criar uma tarefa também, e aí eu coloco aqui como teste um. Ah, não gostei desse nome. Três pontinhos, editar, tarefa um. Acesso aqui essa tarefa, edito, e aqui abre um menu mais completo também para que eu possa colocar as orientações aos alunos. Então, realizar exercício proposto. A elaboração de um plano de cuidados utilizando uma ferramenta digital. Assista ao vídeo exemplo e, na sequência, elabore e envie sua atividade, tá? E aqui eu posso colocar se é individual, se é em grupo. Aqui eu disse que era para eles assistirem um vídeo, eu posso inserir aqui uma mídia, eu posso inserir uma imagem, eu posso colocar um link, eu posso colocar um documento, enfim, tem diversas possibilidades aqui dentro que vale a pena, né, o docente aí explorando para se apropriar melhor. E aqui na tarefa eu posso contar ou não para a nota final, vai a critério do docente, mas a nossa recomendação é que as notas finais sejam publicadas no Liceu e não no Canvas. E aqui eu coloco o tipo de envio. Então, eu quero que o envio seja online, que pode ser um carregamento de arquivo, ele pode escrever um texto direto, se tem limite ou se não tem limite. Então, vai ser uma tentativa, se é uma tarefa de grupo ou não, se é atribuída a todo mundo ou não e a disponibilidade de data aqui também, que porventura eu vier a desejar, tá? Então, aqui cria-se a tarefa, o aluno ele vai visualizar deste modo. Opa, aqui não foi possível. Mas o aluno ele visualiza aqui com um botão de envio de tarefa, tá? Possivelmente porque não está publicada. Deixa eu ver se aqui fez alteração. Perfeito, era isso mesmo. Então, a partir do momento aqui que eu publiquei, a visualização do aluno é essa, né? Iniciar a tarefa, e aí, ao iniciar, ele vai abrir a caixinha aqui para eu carregar um arquivo, para inserir direto um texto, uma entrada de texto. Ele também pode colocar um vídeo, um link, e aí, como que isso vai aparecer para o professor, né? Aqui é um arquivo, aqui eu tenho que escolher, né? O aluno vai escolher ali um arquivo também. Eu vou colocar aqui só um teste para que seja possível a visualização. Aqui foi enviado. Eu saio da visualização do aluno e como que essa tarefa aparece para o professor? Dessa forma, um envio, e aí eu entro no SpeedGrader, e no SpeedGrader vai estar aqui o arquivo que o aluno vai ter enviado, no formato que ele vai ter enviado. Eu posso avaliar, posso colocar comentário, posso fazer algum tipo de marcação utilizando essas ferramentas, posso baixar para o meu computador e até atribuir uma nota aqui ao aluno, né? Colocando aí aquilo que eu desejo, aqui eu posso utilizar alguma pontuação, alguma marcação, e eventualmente aqui até colocar um comentário para ele, faço envio, fica registrado aqui também. Tanto, né, a data e o horário que o aluno enviou, quanto a data e o horário aqui da correção realizada pelo docente. Então, é uma ferramenta bem bacana e ajuda bastante aí para que a gente possa interagir com os alunos. Além da tarefa, a gente pode criar também teste, a gente pode criar fórum, e aí é interessante que o docente vai explorando para entendendo a ferramenta é bem auto explicativa, então nós podemos também ir trocando mais ao decorrer da disciplina no maior detalhe, tá? Então, basicamente é isso, e aqui despublicando, né, o aluno também ele não pode ter, ele não precisa ter acesso a nada, tá? Ou a gente pode selecionar aquilo que a gente deseja que ele tenha acesso. Em geral, é interessante que o docente vá organizando em módulos e que categorize aí o conteúdo da disciplina por tema ou então até por data, né? Então, aí por aula, o docente pode ir colocando os conteúdos ali pertinentes, não é obrigatório,
né? É uma ferramenta aí disponível, os docentes podem ficar à vontade para utilizá-la e interagir com os alunos, é bem interessante, tá? Então, aqui um breve resumo daquilo que a gente consegue fazer no Canvas. E o liceu e a área do professor. É a nossa ferramenta burocrática e é necessário que o docente faça os registros das informações que nós precisamos para a emissão dos relatórios, né? Então, a nota e a frequência são os principais critérios, são os critérios de avaliação da escola. Nós precisamos que isso esteja registrado na nossa plataforma para que a secretaria possa emitir os certificados, os boletos, e a partir desses dados que nós verificamos se os alunos têm alguma pendência acadêmica, né, de frequência, e é muito importante e impacta diretamente na certificação do aluno, tá? Então, essa plataforma ela vai nos permitir o registro de pautas, notas e o diário eletrônico. É isso que nós precisamos que o docente faça. Registro de pautas todos os dias, de notas ao decorrer das atividades que forem pontuadas e que aí valerem nota, que o docente ele tem autonomia para poder definir isso em parceria com a coordenação pedagógica, e o diário eletrônico no final da disciplina. Então, o ideal é que, ao final da disciplina, da última aula, o docente tenha 10 dias para poder finalizar, fechar essa disciplina e entregar esse relatório para a secretaria e coordenação pedagógica da escola, tá certo? Vamos lá. Essa é a carinha aqui do liceu, da área do professor. O login é disponibilizado pela secretaria e nós fazemos o envio desse login individualmente para o docente. A senha, existe uma senha padrão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e depois do primeiro acesso é solicitado pela própria plataforma que o docente faça a modificação, tá? Como que acessa? ensino.einstein.br/área do professor ou somente ensino Einstein já é o suficiente. E aí, pelo ensino Einstein, a gente entra aqui na barra superior, área do professor. Acessando a área do professor, entramos em web docente. Aqui também teremos senha e login, e essa frente que será aberta para o docente. Lançamento de notas e faltas, aqui nesse cabeçalho, notas e faltas, tá? Vou iniciar pelo lançamento de notas. O docente deve ir em lançar notas. Seleciona o ano vigente, eu vou fazer um retroativo para que a gente está no ambiente de teste, tá? Selecionei aqui o ano de 2023, vou selecionar uma turma, e aí pode ser aplicados todos esses filtros para que o sistema faça a listagem das turmas. Vou clicar aqui em uma disciplina aleatória, ele vai abrir um calendário, tá? Eu coloco a data aí desejada, em vigência, ele abre na data atual, tá certo? E aí aqui vai ter a possibilidade de clicar sobre a data que for o dia da disciplina daquele docente, tá? Se caso tiver errado, é importante que o docente sinalize a coordenação, né, e a secretaria, para que haja a modificação da parametrização. Então, nós chamamos isso de agenda e parametrização. O aluno tem acesso a essa informação também para ele saber que dia que ele vai ter aquela determinada aula, tá? Então, a gente tem aqui a disciplina, clico em cima da data, e aí ele vai aparecer uma lista de nomes, tá certo? E aí, então, por exemplo, nós temos aqui a turma, essa turma, e o docente vai fazer a chamada. Essa chamada é feita oralmente, tá certo? Então, o docente, no começo e no final da aula, nós sugerimos que seja feita a chamada, é contabilizado em horas, tá certo? Mas nós enxergamos que para uma otimização de tempo não é necessário que o docente faça a chamada a cada hora, mas que ele faça acordos pedagógicos com a turma, né, com os alunos, do tipo, turma, se alguém precisar sair mais cedo, me comunique, se alguém chegar após a realização da primeira chamada, me comunique. Então, é importante que o docente faça esses acordos com os alunos. Então, docente, é importante também o docente saber que nós temos 15 minutos de tolerância no início da aula, aulas que iniciam às 7 até 7h15 é tolerável a chegada do aluno, aulas que iniciam às 13, 13h15, 14, 14h15, 19, 19h15, 18, 18h15 e assim por diante, tá?
E aí, se o aluno chega às 17h20, 18h20, o correto é que seja dada a falta, tá certo? E como que a gente sinaliza a falta aqui no liceu? Desta forma. Então, check significa falta, e se o aluno está presente, isso pode, não precisa preencher, né, quadradinho nenhum. Caso essa aluna ela não tenha respondido a primeira chamada, porém tenha respondido a última, a gente checa com ela se ela chegou, que horas ali que ela chegou, e se por um acaso ela saiu mais cedo, não respondeu a última também, a gente pode, né, modular aqui colocando o correspondente à hora, ou eventualmente não houve frequência e presença na aula toda e ela fica com falta a aula inteira. Depois que é feito, né, esse registro, é necessário que as informações sejam salvas aqui dentro do sistema, tá certo? Então, esse registro precisa ser feito diariamente, ok? Além das faltas, é necessário que o docente poste as notas. Também precisamos selecionar no filtro ali qual é a disciplina, o professor, a turma, o ano. E aí as notas, elas aparecem como colunas de notas. Se o docente tem 2 critérios de avaliação, é necessário que tenha 2 colunas, três colunas, quatro colunas, assim por diante. Quem insere as colunas de nota no sistema é a secretaria, por isso que é importante que o docente nos avise e esteja aí em acordo com a coordenação pedagógica para definir qual o critério de avaliação daquela disciplina e quantas avaliações terão. Sugerimos sempre que sejam feitos, no mínimo, 2 avaliações da disciplina e que elas sejam dinâmicas e diversas, né? Que o formato seja diverso em relação a grupo ou individual, a prova ou trabalho, e que a gente varie aí os formatos de avaliação. Bem, para a inserção aqui da informação, basta clicar na caixinha ali do aluno e inserir as notas. E a fórmula também deve ser passada para a coordenação para que nós façamos o registro dessa fórmula e o próprio sistema vai fazer o cálculo da média final do aluno. Para ser aprovado na disciplina, o aluno precisa ter nota mínima 7 e 75% de frequência. Por isso é tão importante que tenhamos esse registro tanto, no portal do aluno, tanto de notas quanto de pautas, tá certo? E aí eu trouxe, né, para vocês que nós precisamos do registro de notas, faltas e o diário eletrônico. Diário eletrônico é um relatório, então a gente entra aqui, disciplina, diário eletrônico, e irá aparecer também uma agenda com a data e os horários das aulas. Nós precisamos clicar aqui em alterar, vai abrir um menu de opções e aí nós vamos selecionar aquela opção que mais se aproxima daquilo que foi trabalhado com o aluno dentro de sala de aula. Por exemplo, o primeiro dia, apresentação da disciplina, e o sistema nos obriga a colocar um comentário. Então, eu posso colocar aqui apresentação de cronograma, né, de aula, e salvo essa informação. Basta que a primeira linha seja preenchida de cada dia. Se o docente achar necessário o preenchimento de mais linhas, agregando mais informações, não há problema, mas precisamos que seja preenchida pelo menos uma linha de cada dia, para que a gente tenha aí o relatório do registro, a anotação dos conteúdos que foram abordados e trabalhados pelo docente na disciplina dentro da nossa secretaria eletrônica, tá certo? E aqui finalizamos aí as funcionalidades do liceu. Bom, muito obrigada pela atenção. Espero que o vídeo tenha sido de utilidade e que todos vocês, né, sejam muito bem recebidos pela escola. E obrigada pela parceria de todos os docentes que estão conosco. Contamos com vocês para o desenvolvimento das atividades dentro da escola técnica. Um abraço a todos.